Feliz Páscoa! Feliz Páscoa! Feliz Páscoa! Pessoal, tudo bem? Desculpa pela repetição, foi de propósito. Eu quero só desejar a vocês Feliz Páscoa! Feliz Páscoa, pessoal! Mas afinal, o que significa mesmo Páscoa? Qual o verdadeiro significado da Páscoa? O que ela significa para mim? Aproveitando este momento, eu quero falar um pouco, biblicamente, sobre a Páscoa e o seu verdadeiro significado para cada um de nós, cristãos. Bem, a Páscoa é sem dúvida uma das festas mais importantes do calendário judaico ou do calendário cristão. A palavra Páscoa chega até nós pelo hebraico. A palavra Pesach vem da palavra Pesach, que significa passagem ou passar por cima. O significado dessa palavra surge de um fato marcante que aconteceu no Egito. Aliás, foi no Egito ainda, quando Moisés ainda estava no Egito, que Deus falou para ele, no capítulo 12 do Êxodo, que é o livro e o capítulo que registra toda a instrução de como a Páscoa deveria ser celebrada. Tem todas as instruções no livro do Êxodo. Não vamos, obviamente, falar sobre todos os passos, porque não temos tempo, mas a Páscoa, de fato, nasce, ou seja, parte daí. Foi do livramento dos primogênitos do povo de Deus. E alguns estudos nos levam a compreender que passar por cima significa da passagem que o anjo fez sobre as casas dos filhos dos primogênitos do povo de Israel que estavam marcados com sangue. Pois, para quem não sabe, uma das pragas, a última praga enviada no Egito por Deus foi a praga da morte dos primogênitos. E o Senhor ordenou a Moisés que cada casa dos israelitas, a casa dos filhos de Israel, deveria marcar os umbrais da porta com sangue. E lá, na casa que tivesse marcado nas entradas das portas, nas vigas das portas, a marca do sangue, aqueles primogênitos não morreriam. Eu estou dizendo isso para nós entendermos um pouco o nascimento e o surgimento da Páscoa. Assim, então, os israelitas deveriam lembrar daquele episódio, daquele fato, como sendo algo fortemente conduzido e de um grande livramento recebido da parte de Deus. Por isso, passagem ou passar por cima. E a Páscoa, algumas curiosidades sobre a Páscoa. O Senhor disse a Moisés: cada um tome para si um cordeiro, para a sua família. Mas se uma família fosse grande ou pequena, dependendo do tamanho da família, ou então não desse para comer todo aquele cordeiro, deveria dividir-se com outras famílias e assim sucessivamente. O que me chama a atenção, amigos, que o cordeiro é o elemento desde o início central da Páscoa. Veja que em toda a Bíblia Sagrada não há menção de coelho. Não há menção de coelho. Há menção do cordeiro. E o que significa a figura do cordeiro? Sem dúvida, a figura do cordeiro já apontava para Jesus. Aliás, Paulo disse em primeira carta, em uma das cartas bíblicas que ele escreveu aos irmãos que moravam em Corinto, Antigo Corinto, capítulo 5, versículo 7, ele disse: porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Ou seja, era apontando para o próprio Senhor. Lembre uma curiosidade: o cordeiro tinha que ser macho e de 1 ano, sem defeito. Por que sem defeito? Sem defeito porque apontava para Jesus, que é sem pecado. Ele não pecou, sem defeito. E porque novo significa do pouco tempo do ministério de Jesus Cristo, um pouco mais de 3 anos. E deveria ficar 14 dias separado até ser imolado. Outra curiosidade que me chama a atenção sobre esse fato é que
o cordeiro era oferecido em sacrifício na Páscoa exatamente no crepúsculo da tarde, ou seja, entre a 9ª e a 10ª hora, 3 e 4 horas. Não se assuste, o mesmo horário que o cordeiro pascual de Jesus morreu por nós. Alguma coincidência? Não. Os registros já apontavam para Jesus, que é o nosso cordeiro pascual. Então, o mesmo horário que Jesus morreu, foi o horário que o cordeiro era oferecido na Páscoa dos judeus. Tudo apontava para Jesus, que era sem defeito, que morreu em nosso lugar. Outra característica daquela Páscoa era as ervas amargas. Tem que ser amargo e sem fermento. Isso significa também as amarguras que Jesus teve que enfrentar por nós na cruz do Calvário. Vocês, analisando esses registros, estou falando só alguns fatos interessantes sobre o início da Páscoa, sua verdadeira Páscoa. Pode ter certeza que todas elas eram apontadas para Jesus. Jesus é sem dúvida o elemento central da Bíblia. Todas essas profecias levam a Jesus Cristo. Outra profecia importante que se cumpriu em Jesus na Páscoa é aquele cordeiro, por exemplo. Jesus morreu, os seus ossos não foram quebrados. Profecia bíblica também referente a Jesus, que sem dúvida é o nosso cordeiro pascual. Mas por que eu insisto em dizer que Jesus é o nosso cordeiro pascual? Porque, infelizmente, paremos hoje para analisar. Jesus é o elemento central da Páscoa. Ele é o nosso cordeiro pascual. Ele morreu em nosso lugar. Ele se entregou por nós. E sabe o que acontece? A Páscoa significava antigamente a passagem do livramento da morte dos filhos primogênitos de Israel, com as casas marcadas de sangue. A Páscoa hoje nós comemoramos a passagem de Jesus da morte para a vida, ou seja, a sua ressurreição. Ele ressuscitou. Então hoje a Páscoa cristã que nós comemoramos é o nascimento de Jesus Cristo. Mas não é uma comemoração anual, não é uma comemoração pontualmente só nessa data. Essa comemoração deve ser enfatizada sempre, vivida constantemente, pois Cristo ressuscitou. Jesus ressuscitou e Ele é nossa Páscoa. Os outros cordeiros morriam e pronto. Outros cordeiros tinham que morrer ou continuar morrendo. Mas Jesus não. Diz a Bíblia que Ele morreu de uma vez por todas para resolver os nossos problemas, para resolver o problema da humanidade. Por isso nós devemos lembrar dessa Páscoa com alegria. Infelizmente hoje, amigos, a Páscoa tem um sentido, é propagada de uma maneira terrível. Há a presença de vários elementos que nada tem a ver com a verdadeira Páscoa. Na Bíblia não há menção nenhuma a coelho, a chocolate. Os chocolates e coelhos são situações ou são lendas contadas ou vividas. Por exemplo, o chocolate aparece depois em algumas outras civilizações. É tanto que a palavra chocolate, ou Theobrahma, significa comida dos deuses, que era oferecida aos deuses. Então o chocolate é incorporado, isso, e claro que isso tudo tem um incentivo hoje mercadológico. Não há como negar que há sim uma importância grande em todas as festas, em tudo que é criado. Não há como negar que há uma movimentação na economia. Não somos loucos a ponto de dizer que isso não é importante do ponto de vista econômico para o país. Claro, tem problema de consumismo, que é outros problemas desencadeados, mas há, sem dúvida, um incentivo econômico, o capitalismo sobre isso tudo. Não estou aqui massacrando a ponto de negar essa necessidade, até essa importância, mas o que me preocupa, o que devemos atentar-nos é para não deixar que a importância, o incremento, o fator econômico apague e roube o verdadeiro sentido da Páscoa, por exemplo.
A Páscoa é um momento importantíssimo para nós refletirmos, comemorarmos o nascimento ou a ressurreição, todo o processo de vida de Jesus, terminando com o seu nascimento, mas também comemorarmos hoje a nossa vida. Devemos dizer para a pessoa Feliz Páscoa e dizer para ela a mesma coisa que você está dizendo para ela: feliz vida nova, feliz mudança. E não deixar que as festas, os outros aperitivos e todos os outros elementos desconhecidos, esquizofrênicos que aparecem nessa data, roubem o lugar de Jesus. Não. Então, amigo, quando eu disse para você no início Feliz Páscoa, o deve ser assim. Quando uma pessoa fala para outra Feliz Páscoa, obviamente hoje é a cultura, o que é pregado, o que é difundido hoje no mercado em geral, quando eu digo para você Feliz Páscoa, a pessoa lembra logo de uma cesta bonita com chocolates, com ovos de Páscoa. Essa é a realidade. Mas que a partir dessa abordagem, ao você ouvir Feliz Páscoa, você lembre, Jesus morreu, se entregou e ressuscitou por mim. E lembre também, quando eu dizer Feliz Páscoa, alguém dizer para você Feliz Páscoa, lembre, feliz vida nova, feliz mudança, feliz transformação, feliz passagem por cima. Amigo, que essa data, que essa Páscoa seja uma verdadeira transformação em sua vida, que você passe por cima de todos os problemas, que você passe por cima de tudo aquilo que te prende a uma comemoração qualquer, sem sentido, que apesar de divertida às vezes, mas que não traz a verdadeira comemoração como deve ser feita. Passe a viver uma verdadeira Páscoa, uma vida transformada, uma vida mudada por Deus, uma vida onde valoriza-se mais, valorize-se mais, uma vida onde cultive a alegria, a felicidade, os valores, as virtudes humanas, comuns, o que deveriam ser comuns a todos os cidadãos. Feliz Páscoa, que se para você está ainda no período de ervas amargas, amargura, tristeza na sua vida e na sua família, eu quero crer que a partir dessa Páscoa chegue na sua casa a alegria. Não só a alegria de fantasias, de coelho ou de recheio de chocolate, porque isso na segunda-feira pode não existir mais, ou a partir de virar as costas não existe mais, mas que eu desejo que essa Páscoa feliz, que essa Feliz Páscoa traga para a sua vida dias melhores, dias de alegrias verdadeiras, dias de felicidade reais, dias de comemorações contínuas, que você possa viver dia após dia uma vida melhor, uma vida diferente. Amarguras não existirá mais, e que se existirem apenas que sejam passageiras, mas que predomine no seu lar, na sua vida, a verdadeira transformação que não se consegue a qualquer preço, mas com o preço que já foi pago por nosso Cordeiro Pascual. Jesus se entregou por nós para nos dar a paz. Então, chega de comemoração errada e fora do nexo da verdadeira situação ou sentido que é a Páscoa. Comemoremos o nascimento, a vida de Jesus, a sua morte, mas comemoremos sobretudo a sua ressurreição. E comemoremos hoje a nossa ressurreição, o nosso nascimento como filhos de Deus, como transformados, como nova vida. Portanto, Feliz Páscoa, Feliz Páscoa, feliz vida nova a todos os meus irmãos em Cristo, a todos os meus familiares, a todos os meus amigos, a todos vocês que estão me ouvindo até esse momento. Deus te abençoe e que essa Páscoa seja a Páscoa verdadeira, entrando na sua vida de uma vez por todas. Até uma outra oportunidade, se Deus nos permitir.